Aqui. Pronto. Então, vamos lá, pessoal, vou começar com a nossa prece. Vou abrir aqui a prece para depois passar a bola para a Fabi. Então, vamos. Vamos elevando os pensamentos, os corações, a Deus, a Jesus, pedindo a eles que iluminem a Luzia, que preparou uma aula linda para nós, agradecendo mais esta semana estarmos todos juntos aqui na casa de Manuel Bento, embora online, estamos todos juntos na casa de Manuel Bento para mais uma aula abençoada. E com as nossas mentes e corações agradecidos, vamos envolver a Fabi, que vai fazer a leitura de harmonização para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Então, nós vamos agora ver Vinhas de Luz, número 25, apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar, se as boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo Dito, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos, nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palafrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo que nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres, hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto... Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Acabou? Acabou. Sim. Então, vamos lá. Bom, essa passagem é a boa e velha questão, né, que nós temos que colocar em prática, né, tudo que aprendemos e tudo que ouvimos, até porque muito será cobrado daqueles que muito sabem, né, então sabermos muito requer também que passamos muito, né, então eu acho que o que mais me pega dessa passagem é exatamente isso, acho que no fim a gente fica muito no mundo das ideias, sem colocar em prática os ensinamentos, né? Então a gente vê muito sobre amor, sobre caridade, sobre Cristo, sobre todas as coisas que estamos aqui e que temos que passar para aprendizagem, mas assim que batemos o dedinho do pé na quina, a gente xinga, a gente, né, faz Esquece de tudo. que é cristão, né? Exatamente, então o processo não é saber, né, não é saber, mas é ser, né, é viver, né, colocar em prática. É entender com o coração, né? Exatamente, E é difícil, né, não é que seja fácil, mas enfim, é para isso que estamos aqui também, né, um pouco, para colocar. Pois assim. é.
É, é isso mesmo. Alguém quer colocar alguma coisa a mais? Acho que bate com o que as professoras, né, a Yara e a Lúcia falaram na última aula, né, sobre o trabalho, sobre praticar, né, caridade. Calhou de ter o link, né, com o que foi antecipado semana passada. O que me toca muito nesse texto, além de tudo isso que a gente está falando, é o fato de sentir com o coração, entender com o coração. Enquanto nós não tivermos essa consciência, porque você entender estudando, entender lendo, tudo bem, né? É acadêmico, né? Mas a gente precisa entender com o coração. Enquanto isso não acontece, nós não somos capazes de pôr em prática esses ensinamentos, não somos capazes de amar de verdade. E é uma coisa muito simples, é ouvir o que a gente está lendo, ouvir o que a gente está lendo e colocar dentro do nosso coração. Muda tudo, gente. Muda completamente a nossa forma de agir. Esse texto é um texto muito bonito, né? E o exemplo dos animaizinhos também é outra coisa que eu acho importante a gente destacar, porque o animal, ele ama a gente de verdade, ele faz as coisas pelo que ele vê, ele não lê, ele não estuda, nada disso, mas ele é verdadeiro. Então, essas coisas me tocam bastante nessa leitura. Não sei o que você acha, Lu, se mais alguém quer completar alguma coisa. Vai ser aprofundado tudo durante a aula, né? Durante o capítulo do Evangelho, que é muitos chamados, né? Então, vai se aprofundar muito nisso, né? De como a gente pode colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? Então, como nós somos seres muito ansiosos, né? Falo por mim mesma, né? Eu não, fale por você. Né? Não, claro que não. A gente quer melhorar amanhã, né? A gente fala assim, não, eu estou aprendendo aqui, eu vou melhorar. E aí, quando você não consegue melhorar, aí vem aquela depressão, aquela coisa, poxa, mas que coisa, eu caí de novo. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem inúmeras encarnações para a gente poder se aprimorando. O mais importante é que naquilo que a gente focar que vai melhorar, não vamos focar em tudo que não dá tempo nessa encarnação. Foca em alguma coisa que te faz muito mal, né? Então, de repente, você pode escolher o perdoar alguém que é muito difícil. Então, tenta focar nisso. Se você conseguir focar nisso, e aí, deixa eu trabalhar isso, deixa eu ir melhorando nisso, daqui a pouco você consegue, aí já vai para outro objetivo. Então, tem que ir devagar, né? É a mesma coisa, eu quero emagrecer, mas eu não paro de comer as coisinhas gostosas que engordam, né? Eu não estou fazendo nenhum esforço, né? Eu quero uma fórmula mágica, eu quero ir na farmácia, comprar um negocinho para engolir, para poder fazer todo o serviço que eu tenho que fazer. E não é assim, né? Eu passei mal essa semana passada, consegui emagrecer 2 quilos. Eu falei assim, eu prefiro continuar comendo, vou voltar com os meus 2, porque eu estou boa já, mas, ou seja, né, brincando, né? Mas, ou seja, as coisas que a gente tem como objetivo de vida, como objetivo de melhora espiritual, elas têm que ir devagar mesmo, né? Então, para você sentir com o coração, que nem disse a Yara, você tem que interiorizar muito bem, né? Você tem que sentir profundamente para depois exteriorizar, né? Então, você tem que sentir o que a gente lê, né? Exato. Né? E fazer primeiro com você. Então, primeiro você se perdoar para depois conseguir perdoar o outro. É sempre esse exercício. Por isso que a doutrina sempre fala muito da reforma íntima, né? Então, se você se conhece, já é um grande passo, né? Já é um primeiro passo importante para a gente conseguir fazer os nossos acertos, né? Gente, olha aqui, eu achei que isso aqui era um gatinho. É muito lindo. Eu vi bem ele aí, é a pipoca da Lisiane que está ali. Eu vi bem. Ela é uma gatinha Parece branca. sim, mas é uma gatinha? Então, eu fiquei na dúvida, né, de que animal, né? Então, eu considerei... A orelha é de uma gatinha ou de uma coruja. É, uma parece coruja. Então, a gente, desculpa aí. Não tem importância, valeu.
Valeu, então Eu tá acho bom. que é mais coruja. Eu mas também achei que é um gatinho, viu, Luzia? Tô com um Tá gatinho. bom, obrigada, Rosa. A orelhinha de um gatinho. Parece. verdade. Parece a minha quando eu estou pagando o maior pau para ela e ela está me Travou? ignorando. Então, se não isso. tem mais ninguém, Então, acho que é pode. isso. Pode segui-lo. Então, vamos lá. Vamos. Então, deixa eu diminuir aqui as carinhas para ficar mais fácil. Então, a lição de hoje é muitos os chamados, poucos os escolhidos. É o Evangelho, o capítulo 28, 18, Allan Kardec. Então, ele começa com a parábola da festa das bodas, ou parábola da festa de núpcias. Aparece nesses dois nomes, né? Mas é a mesma parábola, né? Eu coloquei ela porque uma coisa pessoal minha, eu sempre tinha muita dificuldade para poder entender as parábolas, né? Então, tem aquela compreensão espiritual da parábola, né? Então, por isso que eu trouxe ela num modelo desmembrado, né, para a gente poder entender e pegar essa parábola e colocar na nossa vida. Então, vamos lá. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar aos convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e animais cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a gente lê e a gente fala assim, nossa, que situação de estresse. Primeiro, o rei convida e não aparece ninguém. Depois sai para pegar mais as pessoas e cada um vai para um lado. Quer dizer, está esquisita essa história, né? Então, vamos entender. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Sob a forma de alegorias, esta parábola transmite lições que nos ajudam a compreender a vida atual. O reino dos céus representa o estado de plenitude espiritual,
o ápice do processo evolutivo. Então, quando começa o reino dos céus, é o estado espiritual mais amplo. O rei é Deus, o Pai Celestial, o Criador dos seres e de todas as coisas do universo. Então, aí tudo bem. Até aí dá para entender bem. O filho para o qual as bodas foi preparada é Jesus. Então, o rei é Deus, o filho é Jesus e as bodas são para ele. Mas o que significa as bodas? As bodas é a união da humanidade com Jesus. Então, veja só, lá ele convida, então convida todos nós para participar da comunhão com Jesus, com o seu filho. Todos nós somos convidados. E os servos? Quem são os servos? São os seus enviados, espíritos guardiões da humanidade. São aqueles que vão anunciar a vinda de Jesus. As iguarias, que são os bois, os animais cevados, simbolizam as lições do Evangelho. Então, o que vai trazer toda essa simbologia são as lições do Evangelho, os bois e os animais. Os primeiros convidados referem-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. E os convidados do rei são os profetas, que o vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Então, os hebreus eram os que estavam mais preparados para conseguir receber os ensinamentos de Jesus. Mas eles não vieram. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. A pregação aos gentios, que acolhendo a palavra, seriam admitidos na festa, que é um trabalho de Paulo de Tarso. Os convidados que se recusaram, aqueles que cada um foi para um lado, são as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas espirituais. Vemos a situação se repetir nos dias atuais. Existem milhares de pessoas que receberam educação moral proveniente de diferentes interpretações religiosas. Entretanto, não aceitam o convite de se melhorarem. Então, esse convite ele está sempre aberto, ele tá em constante. Esse convite ele segue constante. Nós sempre somos convidados para as bodas, para essa comunhão com Jesus. E que posição que nós estamos? Nós vamos entrar para comemorar as bodas com Jesus? E a gente entrando, como é que a gente vai se comportar? Preferem atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material numa clara manifestação de egoísmo. Porque assim que a gente tem contato com as verdades e os ensinamentos de Jesus, a gente começa a refletir. E essa reflexão vai fazer com que a gente consiga perceber quais são as ações que a gente precisa se melhorar. E aí, que situação é que eu vou? Eu vou para frente para me melhorar ou eu fico ainda esperando uma outra situação, um outro momento? O número de cristãos que segue o Evangelho ainda é pouco. Em geral, são pessoas que ouvem, leem, falam, interpretam e pregam as verdades imortais, mas poucos se esforçam para vivenciá-las. Foi até a observação que a Fabiane fez, né? Muitos estudam, muitos leem, muitos falam, mas na hora de você colocar isso dentro da sua vida, em prática, aí começa a ficar complicado. E aí você começa a achar várias desculpas para você mesmo, porque esse trabalho de reforma íntima, ele dá muito trabalho, né? É um trabalho árduo para você se modificar, para você se transformar numa pessoa melhor. Então, aí, por isso que falam que são poucos os que seguem o Evangelho. Poucos que têm poucos com pouca vontade de se melhorar.
não se revelam preocupados com a salvação da própria alma. Estão sempre adiando indefinidamente o momento da transformação espiritual, no próximo ano, no futuro, na reencarnação seguinte. Só que, como eu estava falando, às vezes a gente consegue perceber todos aqueles aspectos que nós temos que nos transformar. E aí a gente fala, pô, mas tem tanta coisa para fazer, né? Então, aí, às vezes, você dá uma desanimada. Então, foi o que eu falo, vai pontuando, vai fazendo de pouquinho, né? Mas que esse pouquinho faça uma transformação tão efetiva que você não volte mais a ter aquele mesmo defeito, aquela mesma imperfeição que você tinha. Aquele ponto já foi restabelecido, ponto, segue em frente, né? Então, no próximo ano, no futuro, na encarnação seguinte, não é esse caminho. A gente tem que aproveitar a nossa encarnação. A gente não sabe em que situação a próxima encarnação vai se apresentar para nós. Então, se hoje eu tenho saúde, se hoje eu tenho oportunidade, se hoje eu tenho o conhecimento, por que não agir hoje? São criaturas tão absorvidas com o dia a dia que não sentem necessidade do evangelho, indicadas no registro de Mateus como os que foram para o campo e foram cuidar dos negócios, sem se darem conta do mal que infligem em si mesmas. Então, aqui, quando ele fala absorvidas com o dia a dia, a gente tem uma vida muito atribulada, né? A gente tem uma vida corrida, tem que organizar isso, organizar aquilo, família, filho, trabalho, e às vezes a gente não consegue se organizar o suficiente para poder fazer uma caridade, para poder fazer um olhar para o outro que está precisando, né? Então, isso é importante, que a gente consiga ter um olhar para o outro, mesmo com essa vida corrida. E esse outro não precisa ser você, mas eu não tenho tempo para poder trabalhar na seara de Jesus como voluntária. Mas será que você não tem tempo para ajudar um parente que está precisando? Né? Às vezes você precisa primeiro ajudar os que estão próximos a você, né? Para depois você se organizar e conseguir abrir o seu caminho para ajudar mais além, né? A negligência e a indiferença pelas coisas espirituais simbolizam o ultraje e a morte dos servos ilustrados na parábola. Então, a nossa indiferença, a nossa negligência com a nossa melhora, com a nossa reforma, faz com que a gente prolongue o nosso momento de evolução, né? Então, é importante a gente ter essa atenção. O versículo 7, que é onde fala, o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando a seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. O que isso quer dizer? Que faz referência à manifestação da lei de causa e efeito. Então, ou seja, eu fui negligente, eu fui indiferente, eu estou usando o meu expediente, o meu livre-arbítrio para não trabalhar, para não me melhorar. Então, isso vai causar uma ação e que eu vou ter uma reação, né? Então, é a causa e efeito. Então, se eu não aproveitei tudo que podia nessa encarnação, eu vou acumular algumas coisas para a próxima, que vai ser o efeito pela minha causa, da minha negligência e da minha indiferença, na minha melhora. Entretanto, para participar da festa, é preciso estar vestido adequadamente com o traje nupcial. O que seria, então, esse traje nupcial? Então, eu fui convidado, eu aceitei, mas eu tenho que ter esse traje. Mas que traje é esse, gente? O que vocês acham? O que seria para vocês esse traje nupcial? Para participar das bodas e ficar na festa, tem que estar com o traje nupcial. O que vocês acham que é? Seria o coração puro? A moral, a conduta. O coração querendo realmente se abrir, né? Exatamente. Isso faz-se necessário que a pessoa traga puro coração, livre das más intenções.
ainda que não possua base religiosa ou moral significativas. Então, mas eu sou imperfeito. Será que vai dar para eu entrar nessa festa? Vai, que você está afim, você está querendo se modificar. Você tem amor dentro de você. Então, se você tem amor dentro de você, você está convidado para ir nessa festa e você está preparado para conseguir participar com alegria e efetivamente. Em síntese, é preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 37, 39. E aí, para atingirmos no mundo o reino de Deus, que é o convite lá atrás, né? Não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Ele não pede isso. Ele espera, entretanto, que demonstremos coragem suficiente para viver dia a dia, no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Então, ele quer que a gente tenha coragem e que tenha o esforço e a atenção do orar e vigiar. Então, eu tenho que estar atenta nas minhas ações, nas minhas atitudes diárias, para conseguir perceber aquilo que eu tenho que fazer, os meus acertos, né? Será que eu magoei alguém? Será que eu feri alguém hoje? Então, eu vou amanhã já me desculpar, não vou deixar passar. Não exige que nos diplomamos nos preceitos gramaticais do idioma, mas ele espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante. Então, a gente está sempre que está aberto para acolher as pessoas que estão no nosso lado, né? Como nós vamos nos comunicar com elas, né? Independente do grau de instrução que eu tenha, eu tenho que ser atencioso, eu tenho que ser carinhoso com as pessoas. Não nos obriga a renúncia dos bens terrenos, mas espera toda a vida que nos dediquemos a administrá-los sensatamente. Então, se hoje eu sou um empresário, eu vou procurar administrar minha empresa da melhor maneira possível, fazendo justiça, dando oportunidade para todos aqueles que estão, que eu posso atingir. Né? Se eu tenho a minha casa e eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu vou fazer de tudo para aquela pessoa poder evoluir na sua vida. Também eu vou ajudar aquela pessoa que está próxima a mim. Então, mesmo dentro do meu núcleo pequeno, ou dentro do meu núcleo grande de pessoas que eu posso ajudar, dentro dos meus bens materiais. Se eu tenho hoje bens materiais, eu vou poder auxiliar a outros que tenham também. Não é me desprover de tudo, mas é proporcionar ao outro a oportunidade de ter também. Não nos impele as ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas e psíquicas, mas ele espera, entretanto, nos esforcemos para barrar pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. Então, é a nossa observação do nosso estado mental, do nosso estado psicológico, do nosso estado espiritual. Então, às vezes, a gente baixa a nossa vibração e aproximam-se espíritos que vão se comungar das nossos pensamentos inferiores, dos nossos pensamentos infelizes, e é preciso eu ficar atenta para eu conseguir não cair nessa situação. Então, através da prece, através de observar qual é a situação que me deixa assim, né? Então, essa observação é importante para a gente não cair nesses pensamentos infelizes que fazem com que nós nos sintamos deprimidos e, assim, achando tudo ruim. Nada é bom, porque o pensamento sem a fé, né, que nos coloca para cima,
ele nos prejudica na nossa caminhada. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para o outro. Ele espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com ele, suportando injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. Então, suportando injúrias e esquecendo-as, isso aqui é o perdão, né? Então, eu não vou conseguir sair perdoando todo mundo, mas eu vou conseguir perdoar aquele outro que está me incomodando. Então, eu vou conseguir trabalhar isso. Então, é isso que ele pede, para a gente ir conseguindo fazer os nossos acertos, devagar. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas. Então, dentro do meu limite, dentro do que eu posso hoje, eu vou trabalhar. Só que esse meu limite, eu tenho que fazer sempre um esforço para poder aumentar. Eu não posso me acomodar nesse limite. Eu tenho sempre que aumentar. E esse esforço é que faz com que eu vá suportando e superando as minhas dificuldades. Cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa em nós. Então, nós é que vamos conseguir passar para aquele mundo feliz. Depende só do nosso esforço. Alguma dúvida? Lu, dá para descompartilhar um pouquinho? Que eu queria pedir para o pessoal abrir as câmeras um pouquinho só. Ah, já. Obrigada. Todo mundo pode abrir as suas câmeras, por favor? Obrigada. Todas, por favor. Preciso que abram, meninas. Tatianes, por favor. Sheila. Naira. Abram suas câmeras, por favor. Tati Cecília, muito bem. Sheila. Tati, abre a sua câmera, por favor. Não, não eu, né? A outra Tati. Não, é a outra Tati. Ah, tá. Gente, vocês estão me deixando confusa hoje. Eu já explico, eu estou pedindo para vocês fazerem isso porque está dando um problema no meu computador e eu preciso ter certeza que vocês estão aí. Tati, por favor. Luana, achei. Falta a Tati e a Naira abrirem as suas câmeras. A Tati Nunes e a Naira. Se vocês quiserem me chamar de Cecília, pode ser. Várias pessoas já me chamavam de Cecília porque tinha outra Tati. Ah, tá bom. Tá. A Mônica está falando que está no PS. Isso, ok. Naira, abriu, só falta a Tati Nunes. Tati, preciso que você abra a sua câmera, para eu não fazer besteira e deixar vocês com falta. Por favor. Tati Nunes. Posso desligar a minha? Podem. Podem voltar ao normal. Olha, estou considerando que a Tati Nunes não está presente. É isso? Vou considerar como falta, tá? Pode segui-lo, desculpe. É que deu um pau aqui e eu fiquei apavorada de prejudicar a turma. Vamos lá. Beleza, vou compartilhar de novo. Ir. Obrigada, gente. Imagina. Espera aí que agora eu vou voltar aqui, só um minutinho. Desculpe o transtorno. Não, nenhum. Ah, ela voltou, não precisou. Que belezura. Então, mas alguém tem dúvida aí sobre os chamados? Conseguiram entender? Vocês conseguiam ter a noção
de todos esses personagens e esses elementos das bodas serem o que foram apresentados? Esclareceu bastante para mim. Sim, mas esclareceu muito, viu? É assim que está falando. Esclareceu muito mais. Esclarecedor. Muito então, esclarecedor. Essas parábolas, elas precisam mesmo que a gente faça uma imersão para a gente poder entender o sentido espiritual, né? Porque você fala, pô, o rei mandou matar, que coisa é essa, né? Jesus contando essa história, como é que pode, né? E aí tem essa conotação toda, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Agora a gente vai para a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Está no Evangelho de Mateus também. Então, a pergunta feita a Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? E aí Jesus responde. Responde-lhes... Deixa eu tirar aqui para não ficar ruim. Responde-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Porque uma porta tão estreita e outra tão larga, nesta aula dada por Jesus, estreita é a porta da salvação, porque há grandes esforços de si mesmo para ultrapassá-la. Então, é aquele esforço que a gente faz para melhorar. Então, como é difícil. Então, Jesus já sabia da dificuldade que a gente ia passar, porque ele também passou. Ele também passou por todo o processo evolutivo. Então, ele sabia, ele conhecia bem as dificuldades. Com a unicidade das existências, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Mas, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre pontos obscuros da fé. Então, a gente consegue entender que a gente não vive uma vez só, nós temos a eternidade para poder evoluir, e que cada vez que eu consigo evoluir, eu dou um passo na minha escadinha e na minha evolução para outros mundos. É só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria do Cristo. Antes da reencarnação, a alma escolhe o caminho da porta estreita. Não há dúvida de que no nosso processo reencarnatório, a gente quer ter a oportunidade de reencarnar, porque você imagina a logística toda para poder encarnar. Eu tive que pedir autorização para minha mãe e para meu pai para ver se eles podiam me aceitar, se eles queriam me aceitar. Eles me aceitaram, e aí eu vim aqui para cá só para férias? Não, eu tinha que vir com um compromisso, eu tinha que vir com um planejamento bem feito. Então, esse planejamento era a porta estreita, né? Eu sabia que era a porta estreita. Só que eu venho para cá e eu fico reclamando, não, eu quero ver, será que deixa para mais para frente? Mas eu tenho que, não, eu não posso esquecer que eu fiz esse planejamento. Reconhece-se a necessidade do sofrimento purificador. Obtém novo corpo físico, reconquistando a nova oportunidade, volta a procurar as portas largas. Então, olha lá, eu tenho o sofrimento, eu sei que ele é importante para eu poder aprender, para poder me melhorar, eu ganho um outro corpo, reconquisto novas oportunidades, e na hora de eu escolher o caminho, eu vou pela porta larga. Em geral, quase todos os homens só acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo para as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensamos todos, né? Muitas vezes,
aparece uma situação de uma doença, de um mal-estar, para a gente poder parar um pouco. Para um pouco. Descansa. Aproveita para meditar. Aproveita para ver por que está acontecendo isso. Né? Então, a enfermidade, muitas vezes, ela surge para você te chacoalhar. Então, faça as escolhas certas, aproveita a oportunidade. Você está tendo essa oportunidade da encarnação, segue o caminho, vai se transformando. Mas é tarde, rogam a porta estreita e a receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Então, na hora que aparece o serviço, eu estou vendo lá a porta larga, eu dou uma corrida para lá. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Existe uma fila enorme de espíritos precisando reencarnar e não têm a oportunidade. E nós estamos aqui. A Terra é ainda mundo de expiações, nela predomina o mal, tal é ainda o estado da humanidade terrena. Quando a Terra se achar transformada, o caminho do bem será o mais frequentado, com certeza. E nós estamos aqui na Terra, a gente consegue já ter um olhar esclarecido do caminho que eu tenho que seguir. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Basta a vontade, basta a minha disposição, a minha energia focada nesse caminho. Alguma dúvida, gente? Não, não. 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 Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Então, vamos entender o que é esse Senhor, Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a açoitaram, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Antes de falar sobre a interpretação dessa passagem, às vezes a gente consegue imaginar a nossa casa, né? Então, sendo a ruína, né? Então, a ruína eu vou colocar como as brigas familiares, né? As brigas familiares. Então, às vezes, se você não tem um laço muito ligado, né? Os laços através dos ensinamentos de Jesus, de uma conversa, de uma harmonia, essa chuva, esse vento, ela faz com que as famílias entrem em crise. E, muitas vezes, os lares não suportam muitas situações de crise. Então, como transformar isso? Né? Como a gente pode trabalhar para a nossa casa ter harmonia? Então, um dos caminhos é a gente conseguir harmonizar a nossa casa através do Evangelho no Lar. Que o Evangelho no Lar, mesmo que eu faça sozinha, que não tenha outras pessoas
em comunhão comigo naquele momento, ele vai auxiliar, ele vai conseguir que os mentores de cada um dos membros da família sejam alinhados, sejam compartilhados naquele momento, né? Então, é importante para a nossa casa se manter numa rocha firme, que a gente consiga fazer o evangelho no lar semanal, né, para a gente conseguir harmonizar a nossa casa. Então, a figura da casa sobre a pedra ou areia mostra a questão das escolhas, da lucidez ou insensatez, da criatura que transita pela vida. Então, como é que eu estou lidando com as dificuldades da vida, né? Essa é a minha escolha. Qual é a minha escolha? A forma de construção corresponde à condição espiritual de que se porta, sendo o espírito livre para as suas decisões. Então, a minha escolha vai definir o solo em que eu estou pisando. Com muita frequência, ouvimos no meio social a afirmativa de que os tempos estão chegados. Sim, o tempo sempre esteve à nossa disposição. No entanto, o que se entende com tal conceito? Então, que tempo é esse? Qual é a pressa que eu tenho que ter? É que o momento atual é propício ao desenvolvimento de ações que nos possibilitem a prosperidade espiritual. Então, o momento é hoje, o momento é agora, né? Então, esse é o momento. Em realidade, os problemas que atormentam as criaturas no mundo já estão plenamente detectados. Isso no mundo, mas os meus problemas eu também os conheço. O que está faltando, em verdade, é que nos lancemos a trabalhar com afinco e perseverança na solução definitiva dos mesmos. Então, eu sei qual é o meu problema hoje, eu sei qual é o problema do planeta, o que eu posso fazer dentro do meu núcleo pequeno. Eu tenho o que fazer? Tenho. Eu posso fazer muita coisa, né, para mim e para o planeta. Não basta somente aos homens a identificação das causas dos desequilíbrios sociais e permanecerem vagarosamente prostrados em discussões, apontamentos, denúncias, acusações e elaboração de projetos que nunca deixam as pranchetas para ganhar a prática. Eu vou deixar para amanhã, sabe? Eu tenho aquele meu guarda-roupa para arrumar. Eu vou arrumar nas férias. Nas férias eu vou viajar. Aí eu arrumo depois. Aí eu não arrumo. E aquela desorganização não faz bem para você. Aí você fala, bom, mas você está colocando um exemplo pequeno, mas é um exemplo de hoje, é um exemplo de perto, é um exemplo da vida real, né? Então, é importante que aquela coisa que está desorganizada na minha vida, eu organize, né? Então, tanto as coisas materiais, tanto a minha casa, como as minhas coisas, com as minhas dificuldades. Sim, os tempos estão chegados, mas para o trabalho, para as ações concretas e decididas, para que arregacemos as mangas e realmente saiamos a produzir. Então, os tempos estão chegados, sim, já estou atrasada para a minha modificação, para a minha transformação. Jesus, dialogando com Pedro, ensinou o valor e a necessidade do perdão. O perdão é uma coisa que eu tenho que fazer já. Falar do perdão é importante, mas muito mais importante é perdoar indistintamente. Então, o perdão é uma das situações mais difíceis que a gente tem que trabalhar. O mestre nos conclamou a amar ao próximo como a nós mesmos. E o que fazem as criaturas ante intrigas e atritos? E aí, pessoal? O que vocês fazem ante intrigas e atritos?
Muitas vezes nos desequilibramos, né, Luzia? Muitas vezes não respiramos fundo, não usamos a prática que estava falando aí, né? O ensinamento para praticar aquilo que a gente está aprendendo, que é respira fundo, coloca água na boca, né? Como a Yara ensina, e como ela fala, e aí a gente pensa e faz melhor, porque aí a gente consegue realmente passar por elas, né? Exatamente. Isso quando a gente vê alguma situação onde a gente pode apaziguar. Muitas vezes a gente não quer interferir, ou porque, não, eu acho que eu não vou me meter, mas às vezes é necessário que você interfira numa determinada atitude, né? Às vezes você vê situações que estão acontecendo, eu até vou citar um exemplo, eu estava acompanhando a televisão, teve aquele evento no final de semana, como é que é? Virada cultural. Virada cultural. E aí apareceu uns assaltantes, né, vindo, né, num grupo de 5, 6 pessoas, batendo numa pessoa para poder roubar o celular. Aí eu fiquei pensando, assim, nossa, mas será que se eu tivesse lá... Eu falava assim, gente, ele está sendo assaltado. Tinha uma porção de gente que não era assaltante. Será que a gente, num momento desse, tudo bem que de repente você se coloca em risco, mas você fala assim, bom, mas eram muito mais pessoas que poderiam ter ajudado aquela pessoa naquele momento. Às vezes a gente fica com muito receio de tomar uma atitude e aí você se omite, né? Você fica sem tomar. Eu coloquei um exemplo de uma situação assim mais perigosa, né? Vamos dizer, para o nosso bem-estar físico, mas às vezes numa discussão que você tem próximo de você e a pessoa nem é muito íntima, mas de repente você vai tentando apaziguar para poder ajudar naquele momento, né? Então, da mesma forma que num atrito eu tenho que fazer que nem a Cida, colocar água na boca e segurar e esperar um momento melhor para poder esclarecer a situação, numa outra situação onde eu não estou envolvido, eu também tenho que participar. Eu acho que também faz parte desse momento de você compartilhar o seu bom senso naquele momento, né? Às vezes eu sinto que, em determinados momentos, eu tenho que participar mais, né? Isso eu falo de uma maneira pessoal, né? Mais alguém? Então, vamos passar para um outro questionamento aqui. Deixa eu ver aqui. Que tipo de comportamento estamos exemplificando junto àqueles que caminham conosco no cotidiano? Que exemplo que eu estou dando? Né? Eu estou sendo um exemplo de caridade, eu estou sendo um exemplo de compreensão, eu estou sendo um exemplo de tolerância, de resignação, ou estou sendo um exemplo de egoísmo, de orgulho, né? Isso é importante, né? Que exemplo, né? Porque muitas vezes você tem as pessoas que fazem parte da tua família, ou seus filhos, ou seu companheiro, ou outras pessoas com quem você convive. Qual é o exemplo que você está dando, né? Então, às vezes o seu discurso é muito bom, mas na hora das suas ações não é bem isso que parece, né? Então, isso é importante, que a gente consiga entender esse Senhor, né? Conseguimos amar mesmo aqueles que nos causam aborrecimentos? Será? Sim, depende da pessoa. Exato. Aquele que está mais próximo, a gente consegue com mais facilidade, né? Então, aí é que a gente... o amar, a gente, vamos colocar assim, a gente consegue conviver com aquelas pessoas que nos causam aborrecimento, porque amar é aquela pessoa especial, né, que pisou na bola com a gente, mas a gente perdoa porque a gente ama. E aquele que não é muito próximo, será que a gente consegue conviver com ele, né, que causa aborrecimento? Que aí entra o perdão,
né? Aí entra a compreensão, aí entra o entendimento, né? Eu estou entendendo aquela situação com aquela pessoa, eu consigo conviver, e aquela situação, né? Ah, não, tudo bem, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Isso não é perdão, né? Isso não é compreensão, isso não é tolerância, né? Então, a gente tem isso, né? Eu acho que todo mundo agora está pensando em alguém, né? Que, de repente, tem que tentar conviver, né? Ô, Pro, eu estou pensando em alguém. Estou com medo, Pro. Eu acho que, principalmente quem trabalha fora, né? Eu acho que tem muito problema com as pessoas do mesmo departamento, essas coisas. Então, acho que isso vai muito da tolerância também, né? Você pode não amar aquela pessoa, mas você tem que ter uma tolerância para poder trabalhar junto com ela, né? E já na família, não. Na família, você já, por mais aborrecimento que você tem, você ama aquela pessoa. Então, você acaba perdoando bem mais fácil. Sim, Então, é mas verdade. também tem uma outra coisa aí que eu aprendi no Espiritismo. Quando tem uma pessoa que você não consegue conviver com essa pessoa, não consegue, você perdoa dentro da família, mas não consegue. É o caso até de casais que se separam, que é até aconselhado que você não continue insistindo nessa convivência para não aumentar o débito, né? Ah, sim, eu também acho. O casamento é uma coisa que você vai tolerando até uma parte, né? Mas aí, quando acaba o amor, eu acredito, você não consegue mais tolerar. São Não, situações e não só situações, casamento. gente. E não só casamento. Eu acho que tem algumas pessoas que você não consegue conviver e para que não fique pior a coisa, às vezes é melhor se afastar. Não disse só casamento, eu disse também, né? Um exemplo do Ah, casamento. tá. É porque vai um filho, você, por pior que ele seja, você ama de paixão, mas você acaba aceitando, tolerando, né? Existem as situações onde você está no ambiente familiar, né? Que às vezes são as situações às vezes mais complicadas, porque você tem que entender aquela situação, mas se no caso, né? Acho que foi a Elaine que falou, né? Você ama de paixão, mas você tem que tolerar. Na verdade, você tem que orientar, né? Para poder, se você é mãe e tem uma situação, você tem que orientar até aquela situação se transformar numa situação boa, né? Sendo uma situação difícil, né? E quando a gente tem a convivência num trabalho, que nada é por acaso, né? Se eu estou naquele ambiente de trabalho, com aquelas pessoas difíceis, tudo tem uma razão de ser. Então, aquele ambiente difícil tá para me mostrar como eu tenho que trabalhar em mim para conseguir conviver, porque é importante, né? Essa convivência. Se eu estou num trabalho onde eu não posso largar o trabalho por causa das pessoas, eu tenho que conviver, então é um ensinamento. Se eu estou numa situação onde a pessoa é muito difícil e ela não permite uma aproximação, uma convivência, você tem que fazer a sua parte, né? Então, a minha parte é tentar entender aquela situação. Eu tentei entender a situação, compreendi a situação, tentei entrar em contato, fazer uma ligação mais harmônica. Não deu certo, você fez a sua parte. Aí acabou. Aí a pessoa segue a vida dela e você segue a sua, mas você sabendo que você se esforçou para tentar fazer uma situação, de uma situação ruim, uma situação boa. É que não depende só de nós, depende do outro também. Mas aquilo que depende de mim, que é a minha compreensão da situação e o meu respeito a essa pessoa, isso eu tenho que fazer, que é a minha parte. Não deu liga, não deu para continuar convivendo, não tem problema, porque você fez a sua parte de compreender e aceitar, mas não deu para conviver, tudo bem, né? Então, o que eu não posso é deixar de fazer a minha parte, a minha ação diante da situação. Posso seguir? Então, vamos lá.
A mensagem evangélica, deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. A mensagem evangélica nos exorta a fazer aos outros aquilo que desejamos a nós mesmos. Quando temos dúvidas sobre uma decisão, um comportamento ou atitude que devemos tomar em relação ao próximo, perguntamos a nós mesmos: como reagiríamos se fosse o inverso? Gente, essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre diante de uma dúvida. Eu vou julgar o outro? Se coloca na posição. Eu vou fazer uma crítica? Se coloca na posição. Eu estou achando que aquela pessoa está fazendo errado? Será que eu não faria igual? Se eu estivesse naquela situação? Então, essa pergunta a gente tem que fazer sempre, antes de tomar uma posição. Quase sempre perdoamos em nós o que condenamos nos outros. Então, eu tomo a mesma atitude com o outro, para mim está jóia, para o outro não. Muitas vezes eu faço isso. Conseguimos ser fraternos e solidários diante das dores e aflições dos irmãos que seguem pela vida em condições de angústias e desesperos? Será que eu sou fraterna e solidária? E se eu tivesse nessa situação, eu não gostaria que fossem também comigo? Hoje eu estou numa boa, hoje eu estou bem. E na próxima encarnação? Será que eu vou precisar da fraternidade, da solidariedade de alguém? As convulsões sociais que ainda impedem a felicidade e a paz entre as criaturas são sinais inequívocos de que continuamos a afirmar: Senhor, Senhor, sem realmente fazermos a vontade do Pai Celestial que nos tem oferecido as mais valiosas e frequentes oportunidades de trabalho em favor do bem-estar geral. Então, se eu, convivendo com uma pessoa difícil, vou tentar fazer o melhor para aquela situação, eu já estou fazendo o bem geral, o bem-estar geral. Se eu tenho que harmonizar minha casa e eu tenho que tentar retirar de mim um pouco do meu orgulho, um pouco da minha prepotência, um pouco do meu egoísmo, eu tenho que fazer para o bem-estar geral. Os tempos estão chegados para que desenvolvamos mecanismos de socorro a tantas famílias que experimentam extrema pobreza, para que amparemos a infância, a adolescência e a juventude que vivem no abandono e na indiferença. Para que encontremos meios visando amenizar a angústia dos idosos que vivem sem lar. Para que promovamos a paz e o equilíbrio em nossos lares. Nós temos que começar sempre pela nossa casa, por nós, primeiro, sempre é por nós. O reino de Deus, lá no começo dos slides, o reino de Deus não começa dentro de nós? Além de observarmos atentamente os ensinamentos teóricos de Jesus, é imprescindível se torna transformá-los em ações definitivas, num trabalho sem esmorecimento em favor da implantação do reino de Deus na Terra, no reino de Deus dentro de nós. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. Eu sigo, eu leio, eu estudo, mas na hora de arregaçar as mangas, de colocar, de fazer alguma coisa, eu não faço. Então, eu fico só no Senhor, Senhor. Alguma coisa? Lu, é a Cida. Oi, Cida. Quando você falou a respeito disso tudo, né, de você pensar um pouquinho, refletir nessa melhoria interna, eu fiquei pensando da pressa, da urgência, o pedaço em que você fala, temos urgência. Tem muitas pessoas que até dicotomicamente diz assim, mas a gente não tem várias encarnações? Aí você explicou muito bem a questão
da oportunidade, das filas imensas de pessoas que espíritos que querem reencarnar e não conseguem. Mas também nós não podemos nos esquecer que o planeta, ele vai passar por um planeta de regeneração, nós querendo ou não. Ah, sim. É o que eu entendo, né? Então, Sim. assim, nós é que vamos ter que escolher se é aqui que vamos querer estar, quando ele se tornar um planeta regenerado, ou se nós vamos, de repente, precisar ter a oportunidade em locais mais inferiores novamente para começar o aprendizado. Então, nós temos urgência, sim, porque tem a oportunidade da encarnação, sem dúvida, né, da reencarnação, mas tem a questão de que onde eu quero estar, né? Aqui num planeta regenerado, num outro até mais evoluído, ou a gente vai ter que começar novamente em algum outro lugar, né? Então, não sei se eu estou errada, mas a gente tem que pensar nesse aspecto também, né, Lu? Ah, sim, com certeza. A urgência é de aproveitar a encarnação, né? Eu estou hoje aqui, então o que eu posso fazer? Né? Porque essa mudança do planeta de provas e expiações para regeneração, a gente não sabe quando que vai ocorrer. A gente sabe que já está ocorrendo, mas quando vai ser efetivo, eu não sei. Eu também não vou ficar preocupada será que eu vou acompanhar? Porque está um pouco mais distante. O que eu tenho hoje, o que eu tenho agora é o hoje, né? E o hoje, o que eu posso fazer hoje, né? E não colocar na próxima encarnação, não, eu vou ter a próxima encarnação, talvez o planeta ainda continue de provas e expiações, mas aí eu estou pensando não de uma maneira lógica, né? Então, o que eu tenho para hoje é a minha encarnação, o meu planejamento, que eu não sei exatamente escrito na minha frente, mas eu sei o caminho que está seguindo a minha vida. Então, o caminho que está seguindo a minha vida, ele está trilhando por um caminho. E eu sei que aqui eu tenho duas alternativas, que é a porta estreita e a porta larga. A porta estreita eu tenho que trabalhar, eu tenho que me melhorar. Então, eu vou pela porta estreita, que eu já sei que esse caminho vai me levar à evolução. E se esse caminho da porta estreita vai me fazer evoluir, logicamente eu vou estar numa situação melhor de evolução, e aí sim eu posso, de repente, ir para esse planeta de regeneração, né? Então, é exatamente isso. A pressa é a oportunidade que eu tenho hoje da encarnação, né? De tentar fazer as minhas melhorias hoje, e não deixar para lá, né? Não deixar passar, né? Perfeito, Lu, perfeito. Vá seguindo, então. E aí é uma outra parte do mesmo capítulo. Aquele que tem mais será dado. E aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Aí você fala, pô, mas eu já ganhei e depois eu vou perder? O que isso quer dizer? Então, vamos entender. Tal comentário de Jesus necessita ser associado a conquistas de valores espirituais e não de posses efêmeras, suscetíveis às alternâncias circunstanciais da vida material. Quem tem grande potencial, ou seja, um elevado talento intelecto-moral, terá mais condições de desenvolver obras de maior envergadura para o avanço espiritual concomitante de si mesmo e da sociedade. Então, a gente já sabe que tudo o que eu conseguir de evolução nas outras encarnações não se perde. Eu vou aproveitar na próxima encarnação. Então, esse aproveitamento da próxima encarnação é esse potencial que eu trago de outras vidas. E que esse potencial que eu trago, eu tenho que colocar para o meu engrandecimento, mas principalmente para poder compartilhar, que é isso que está falando o texto. Aquele que tem mais será dado. Então, eu vou continuar angariando elementos para o meu aprimoramento intelectual, moral e espiritual. Mas eu só vou ficar angariando, eu tenho que distribuir, eu tenho que compartilhar. É para isso que eu vim também.
A questão 132 de O Livro dos Espíritos estabelece que as tarefas primordiais do esforço reencarnatório consistem na própria evolução espiritual do espírito reencarnado e, ao mesmo tempo, na participação como colaborador na obra da criação. Então, esforço reencarnatório. Foi feito um esforço reencarnatório? Foi. Só meu? Não. De todos aqueles da minha família espiritual que compartilharam do meu planejamento reencarnatório. Então, foi uma equipe que participou. Então, essa equipe que participou, ela está participando de todo esse processo. E aí, eu vou, consiste na própria evolução, logicamente, estou reencarnando para poder evoluir, mas eu tenho a responsabilidade de colaborar na obra da criação. A Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Então, quer dizer, se eu quiser praticar o bem, se eu quiser colaborar com um planeta melhor, para ter uma vida melhor na coletividade, então, quanto maior for o meu intelecto, cuidar dessa parte, assim, mais condições a espiritualidade vai me dar para eu ser uma pessoa, assim, um instrumento para melhorar a vida do próximo. Eu mesma tenho uma qualidade de vida mais saudável. É por aí? Também. Não é a espiritualidade que vai dar o teu conhecimento. Você vai ter, durante a encarnação, a oportunidade de buscar o conhecimento. Porque quando a gente vem, a gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente precisa ir atrás. Né? A oportunidade vai surgir? Vai. Eu vou aproveitar? Não sei. Né? Então, essa oportunidade de você se melhorar vai fazer com que você melhore a você, melhore as pessoas que estão no teu entorno, e se você tiver a oportunidade de melhorar como um todo, né? Então, se você ficou um grande cientista, você se transformar numa grande cientista, você vai contribuir com o seu conhecimento, né? E se você for simplesmente uma professora, não é simplesmente uma professora, todos nós estamos participando da obra da criação. Então, você vai trabalhar com uma criança, vai trabalhar com um adolescente, com um adulto, dando o seu conhecimento, compartilhando o seu conhecimento. Então, todos nós, independente do grau de conhecimento adquirido até o momento, a gente está participando da obra da criação. Logicamente, aqueles que conseguiram, nas encarnações anteriores, uma quantidade de conhecimento muito grande, ele tem que, na próxima encarnação, provavelmente já está isso no seu planejamento reencarnatório, de continuar crescendo nessa parte intelectual e compartilhando com todos na obra da criação. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, quanto mais a gente procurar se intelectualizar, se informar das coisas, mais facilidade nós teremos, né? Com certeza. Em vários sentidos da vida, né? E mais sentido da vida e mais compromisso para você poder compartilhar. Então, quanto mais você tem... responsabilidade. Exatamente. Fale. A gente está falando na parte só intelectual, é a parte moral também. Ah, sim. Toda a evolução, ela caminha em paralelo, moral e intelectual. Uma coisa tem que ser em conjunto com a outra, né? Isso, eu preciso melhorar também as minhas características morais, fazer a minha reforma íntima, exato, senão não adianta nada. Mesmo que eu tenha muito conhecimento, ele vai ser pouco utilizado. Exatamente. Tem alguma coisa no chat? Não, né, Yara? Não, só comentários. Logo, à medida que evoluímos individualmente, colaboramos com a evolução de todos à nossa volta, uma vez que a nossa evolução dá-se através de contato social, que é a lei de sociedade, e dos esforços inerentes a essa interação, que é a lei do trabalho, a lei da justiça, amor e caridade, entre outras. Então, é o que a Yara falou. Então, não é só o lado intelectual, é o lado da justiça, do amor, da caridade, do trabalho, tudo evoluindo junto.
Vários indivíduos talentosos fracassam em suas tarefas encarnatórias. Em muitos exemplos, as falências espirituais de criaturas talentosas acontecem, pois, apesar de indiscutíveis conquistas prévias em determinada área, o espírito reencarnante traz falhas espirituais, sobretudo morais, que acabam afetando o trabalho específico que ele deveria realizar, mesmo que esse indivíduo tenha realmente imenso cabedal de certo setor evolutivo. Se eu não sou uma pessoa coerente, se eu não sou caridosa, se eu não sou amorosa, se eu não deixo o meu orgulho de lado, se eu não sou egoísta, aí eu vou conseguir compartilhar tudo aquilo que eu tenho. Agora, se a minha moral ainda está muito lá embaixo, mesmo que eu tenha um grau evoluído enorme na parte intelectual, eu não consigo que isso seja passado à frente, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta, porque eu sou intolerante, e aí a coisa não anda. Assim, as diversas mazelas intelecto-morais em outras áreas do comportamento humano dificilmente permitem que o candidato à realização espiritual consiga manifestar plenamente seu talento. Pois a indisciplina, a falta de força de vontade e a ausência de ideal superior, entre outras características pessoais, são tendências inferiores que limitam o desenvolvimento de maior amplitude de tarefas. Sabe aquela pessoa, às vezes até mesmo dentro do ambiente do trabalho, que a pessoa tem um autoconhecimento, mas a pessoa não sabe passar, a pessoa não sabe ensinar, porque ela se acha tão boa que ela acha que o outro nunca vai ser capaz de aprender, então ela não quer nem ensinar. Então, essa ausência de ideal superior, eu vou compartilhar. Ela se sente insegura porque ela acha que se ela compartilhar o conhecimento, ela vai perder a vaga, né? Então, ela não compartilha. Então, o egoísmo, a prepotência, o orgulho não faz com que ela compartilhe o conhecimento. Então, por isso que fala que, sobretudo, os aspectos morais é que impedem dessa possibilidade dela participar de uma maneira melhor da construção do mundo, né? Até mesmo pequenos trabalhos podem ser comprometidos, pois traços de personalidade inferior, como a intolerância e a impaciência, suprimem frequentemente a manutenção de esforços de longo prazo, favorecendo o desperdício de oportunidades. Mesmo com pequenas tarefas, se você não compartilha, não divide o teu conhecimento, fica prejudicado também. Quanto mais pré-requisitos intelecto-morais, maior a probabilidade de sucesso espiritual na encarnação. Então, tem que ter os dois. Aí sim. Uma vez que mais recursos o espírito reencarnado terá para driblar os obstáculos e as armadilhas do caminho existencial. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas eu tenho a minha inteligência e a minha moral trabalhando junto. Aí sim, é uma dupla dinâmica boa, intelecto-moral. Então, vai surgir a dificuldade, a minha inteligência vai me mostrar o caminho e a minha moral vai me dar o equilíbrio para conseguir seguir. Mesmo quando fraqueza espiritualmente, é possível que consiga realizar significativa obra, pois suas habilidades favorecem o surgimento e o aproveitamento de bom número de oportunidades. Então, pode ser que a tentação vá, a porta larga está lá me chamando, mas espera aí, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então, eu consigo voltar para o caminho certo. Sabendo-se que reconhece-se a árvore pelos frutos, devemos nos autoavaliar constantemente
para identificarmos as consequências concretas de nossas ações efetivas na vida física. Tudo volta sempre para o orai e vigiai. Tudo volta sempre para a nossa reforma íntima. Tudo volta sempre para o nosso autoconhecimento. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Aí vem Emmanuel. Portanto, o verdadeiro espírita busca a sua melhoria pessoal de forma sistemática, o que deve repercutir diretamente nos sentimentos, pensamentos e atitudes de cada adepto do espiritismo, e, consequentemente, no aproveitamento das oportunidades evolutivas e na construção da obra do bem, da obra no bem. Emmanuel. Forma sistemática, forma diária, todo dia, de repercutir nos pensamentos, nas nossas ações, que a gente, como espírita, sabe que tem que fazer essas transformações. E aí, sim, aproveitando a oportunidade da encarnação, na construção do nosso bem e do bem do coletivo, do bem da humanidade, do bem dos nossos irmãos. Alguma dúvida? Está finalizando já? Então, agora eu vou contar uma historinha para finalizar. Acreditar e agir. Pode ser que alguém já conheça essa história. Um viajante ia caminhando em solo distante, às margens de um grande lago de águas cristalinas. Seu destino era outra margem. Suspirou profundamente, enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem coberto de idade. Nossa, coberto de idade, gente, eu adorei. Eu sou uma mulher coberta de idade. Gostei desse termo. Um barqueiro quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. Logo, seus olhos perceberam o que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, o viajante pôde observar que se tratava de 2 palavras. Num deles estava escrito acreditar e na outra agir. Não podendo conter a curiosidade, o viajante perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro respondeu, pegando o remo chamado acreditar e remando com toda a força. O barco, então, começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo, agir, e remou com todo o vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, remou com eles simultaneamente. E o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando ao seu destino, à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: esse porto se chama autoconfiança. Simultaneamente, é preciso acreditar e também agir para que possamos alcançá-la. É um conto da luz dissipa as trevas. Então, terminamos. Interrompeu o compartilhamento. Então, eu mando online para vocês agora os 2 remos, o acreditar e o agir. Vocês recebam aí agora, nesse instante, os 2 remos
para a gente poder remar simultaneamente e aí seguir. Olha lá! Recebidos. Devidamente recebidos e entendidos. Opa, essa é a melhor parte, entendido, incorporado. Não, isso é bem interessante, Lu. Essa história é bem legal, porque a gente sabe que tem coisas que a gente consegue fazer simplesmente, atitudes que você vai e faz, acreditando ou não, você vai e faz automaticamente. Existem situações na vida que não basta acreditar e não basta agir, você precisa ter as duas atitudes para seguir em frente. Então, é a mesma coisa que eu falei no começo da aula na harmonização. Eu posso ler todos os textos que eu quiser. Enquanto eu não os trouxer para dentro do meu coração, eu não vou transformar isso numa ação. Então, eu preciso ler, trazer para o meu coração e agir. Acreditar e agir simultaneamente. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou conseguir modificar. É bem difícil, gente. Eu tenho muita coisa em mim que eu ainda preciso trabalhar. Eu percebo isso todos os dias, as minhas dificuldades, as minhas limitações e as minhas frescuras. Isso porque você já está no patamar alto, né, Yara? Não estou, não. É verdade, bem lembrado, Rosa. Que eu esqueci que eu sou espírito superior. Esqueci que eu sou espírito superior. Então, você imagina nós, réis mortais, aqui. Você sabe que eu tinha um colega de estudo que estudou comigo desde o ID. E ele sentava, em dia de prova, ele só sentava do meu lado. As professoras já sabiam, né? Então, as professoras queriam que ele saísse de perto de mim para ele não colar, para nem nada, né? E ele sentava só do meu lado. Aí as professoras falavam para ele, Newton, pelo amor de Deus, dá para você sentar em outro lugar? Ele falava, de jeito nenhum, ninguém me tira do meu espírito superior. Não saio daqui. E eu comecei com essa brincadeira por causa do Newton, né? Mas E eu estou usando a brincadeira agora, né? Claro. A gente sabe o que a gente tem que melhorar, a gente sabe, a gente tem consciência, né? Porque a gente se depara consigo mesmo o tempo todo. Muitas vezes a gente não consegue encarar, né? Exatamente. A gente não consegue encarar. Então, é bem difícil. O tempo todo a gente passa por atitudes que nos lembram. Isso você veio para mudar. O que você está esperando? Olha a fila que está atrás de você esperando essa oportunidade. Né? Então, a gente tem que pensar, e a gente fala para vocês aqui, mas todas as vezes que eu falo, que eu ouço a Luzia falar, tem hora que eu falo, meu Deus. Eu tenho um caso de uma pessoa que procurou por mim para me pedir perdão. Mas, como eu sei que não era verdadeiro e eu sou geniosa, eu não aceitei. Era uma pessoa que eu gostaria, de fato, que não fizesse parte mais da minha vida, da minha história de vida. E eu não aceitei a desculpa que ela me pediu. Então, eu convivo com essa transgressão das leis divinas, eu convivo com ela todos os dias. Quando eu ouço falar em perdão, eu fico pensando, meu Deus, Yara do céu. Yara do céu. Aí você vai na sexta-feira trabalhar e você vê o sofrimento daquelas pessoas que ali vêm em busca de ajuda, você fala, Yara, você não é nada, acorda para a vida. E ainda assim eu esbarro e tropeço. Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Estou falando de coração, porque não adianta vir aqui falar com vocês e parecer que a gente é educador. Não é nada disso, a gente está no mesmo barco, no mesmo lugar. Mesmo barco, exatamente. Esse remo chegou primeiro para mim, viu, gente? O remo chegou primeiro para mim. A gente lê o Evangelho, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente lê o Evangelho e a gente vê que as mensagens elas acabam sendo repetidas. O espírito da questão, né, do Evangelho, Jesus sempre fica falando, perdoa, ama, respeita, tolera, é sempre a mesma coisa, né? Acaba sendo. São outras leituras, são outras
outros apóstolos até fazendo a mesma leitura, são outras parábolas, mas o espírito da questão é sempre o mesmo, né? É a nossa melhora, é a nossa capacidade de conseguir administrar as nossas imperfeições e transformá-las, né? Então, é sempre isso. E ele sabe, porque ele também passou por isso, né? Então, eu falo, foi difícil, para mim também. Então, eu estou aqui mostrando que dá, hein? E dá. Vai dar certo? Vai dar certo. A gente não sabe quando, não importa, né? Não importa. O importante é a oportunidade de aproveitar, né? Eu estou aproveitando, então... E na sabedoria do Cristo, né, meninas, eu penso assim, sabendo que ele precisou vir para cá como governador desse planeta, sabendo qual era o momento que a humanidade estava e o que nós ainda iríamos viver, ele resumiu os mandamentos do Antigo Testamento em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é indiscutível, mas o amar ao próximo como a ti mesmo é exatamente isso que você acabou de falar. E por isso é que tudo que a gente lê nos evangelhos, enfim, dos apóstolos, né, que é a palavra do Cristo, traz essas coisas que você falou, porque se amar ao próximo como a ti mesmo é o grande mandamento, tudo envolve o quê? Envolve a tolerância, né? E aquelas passagens que diz, né, seja tolerante com os outros e severo consigo mesmo, mas não é severo para a gente se chicotear, mas é severo olhar, que é isso que vocês falaram, né? A Yara falou uma coisa tão certa. Como é difícil encarar você mesmo, né? Como é difícil você dizer assim, aqui pega, aqui eu preciso melhorar. E às vezes a gente inverte, né? Tolerante mais com a gente do que com os outros. Sim, né? é verdade. Gente, aí quando eu estava estudando a parábola, né, das bodas, eu falei, gente, eu adoro uma festa, mas nessa eu não estou com o traje ainda próprio, viu? Não está dando. Eu vou acho ter que eu não que contratar alguém para entrar fazer meu nessas traje de festas, alta viu? costura, porque não tenho. Oi? Vou ter que contratar alguém para fazer meu traje de alta costura, porque eu não tenho. E mais para frente, quando estudarmos esta parábola, descobriremos que o traje é o nosso perispírito. Só que muito mais evoluído. Então, o Espírito do Evangelho fala comigo todos os dias. Eu tenho uma coleção de livros aqui que eu uso todos os dias. Eu tenho 2 turmas diferentes, que eu dou aula, básico 1 e básico 2, e eu preparo aula quase todos os dias. Então, eu fico pensando, o Espírito do Evangelho fala comigo, e o espírito de porco, que sou eu, não aprende. Adorei. Lembra daquela passagem que o Sério? Cristo fez o quê? Colocou aqueles espíritos bagunçados lá no senhorzinho nos porcos. Então, não fale espírito de porco. Pelo amor de Deus. Verdade, verdade. E carne de porco é uma delícia, né? Mas, enfim, a gente fica ouvindo todas essas lições o tempo inteiro. E eu percebo o quanto eu sou... Eu vou usar a palavra medíocre, porque é assim que eu me sinto diante desses ensinamentos. São ensinamentos tão simples, mas a gente já viveu e já fez tantas coisas nesta encarnação que a gente percebe que a gente já duelou com a mãe ou com o pai porque não concordava com o que eles queriam que você fizesse, você já duelou com a escola porque você não concordava, você já discutiu com o professor, você já discutiu no seu trabalho, você engoliu coisas que você era obrigada, porque você tinha que continuar naquele trabalho para sobreviver. Então, você jogou fora tudo isso que você aprendeu na outra vida. Você jogou fora todas as suas oportunidades. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque... é uma oportunidade abençoada que a gente tem, a da encarnação. Então, estou pensando, a Naira, não foi a Naira, ou foi a Naira que me deu uma lição sobre o trabalho? Foi a Naira, né, que falou do trabalho? Foi, né? Eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos, mas eu descobri que eu vou fazer uma coisa por mim.
Sabe post-it? Cada dia eu vou levantar, cada dia não, eu vou pegar um post-it e vou escrever uma coisa que eu tenho que mudar. E vou mudar. Quando eu conseguir mudar aquela, eu vou colar ele num outro lugar e deixar ele guardadinho para me lembrar que aquilo eu já consegui superar. E vou continuar fazendo. Porque eu acho que a gente tem que pôr na nossa frente ainda mais tudo aquilo que a gente precisa fazer. Não é brincadeira, porque a gente lê, estuda, está aqui na aula, faz a prece, pede ajuda. Eu vou dar palestra no trabalho sexta-feira, sou eu que vou fazer a palestra do meu trabalho sexta-feira. E o tema é na lição de Jesus, eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês. Ele começa explicando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É um livro do Chico Xavier e quem explica isso é Emmanuel. E ele já começa dizendo assim, quando eu começo a rezar o Pai Nosso, é por ele que eu chamo pelo meu Pai. É ele que eu invoco para pedir que me oriente, que me ajude, que me segure para eu seguir. E termina o texto dizendo, seja feita a vossa vontade, não a minha. Quem eu penso que eu sou? Né? Então, só que esse texto é de uma sabedoria impressionante. Então, eu vou mandar para vocês, estou comentando sobre o texto, porque eu vou ter que falar dele para as pessoas. Então, a gente tem que saber que nada acontece por acaso, que eu não estou aqui a passeio, que eu vou ter que ler uns livros sobre mediunidade, que eu estou protelando, mas eu tenho que ler, eles estão aqui na minha cara, eu estou olhando para eles o tempo inteiro. Eu tenho que ler. Então, eu tenho que fazer alguma coisa por mim agora, enquanto eu estou a caminho. Então, nós não podemos perder mais tempo. É isso que toda essa aula veio nos dizer. Existem pessoas esperando para reencarnar, né? Nós estamos aqui com a bendita oportunidade de mudar. Eu não concordo com um monte de coisa, mas isso é problema meu, eu tenho que me virar. Se eu não concordo, problema é meu. Eu tenho que fazer com que isso não seja um peso na minha consciência, no meu sentimento, na minha evolução. Esse texto, o texto de harmonização e o texto da aula, com a parábola de núpcias, é muito forte. Parece um texto pequenininho que a gente não lê, difícil de cair no Evangelho. Quando a gente faz o Evangelho, é um texto que é difícil cair. Mas quando ele cai, é necessário prestar atenção. Então, o que eu queria dizer... Travou. Travou. Ela travou. Travei? Voltou. Destravou. Destravou. Tá. Travou. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Nós somos falhos, todos nós. Estamos aqui passando para vocês o que a gente já aprendeu. Porque a gente já aprendeu algumas coisas que vocês ainda estão aprendendo. É só isso. Só isso. É só isso. Então, a gente precisa de muita ajuda o tempo inteiro. Né? Então, que Deus nos ilumine, que nos ajude, que nos fortaleça esse propósito. Que não largue a nossa mão, né, Luzia? Não larga, pelo amor de Jesus, ele que não largue. Não largue. Eu gostei muito disso, sabe? Eu incorporei nas minhas orações, não larga minha mão. E a gente visualiza, isso. Né? Ele Exatamente. Segurando. Né? Então, essa imagem que a gente faz fica forte, né? E a gente sempre fica na dúvida do que fazer e como fazer. Né? Oi, Yara. Tem que começar. Vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo sexta-feira. Eu fui lá no GEMB, né? Fazia muito tempo que eu não ia. E eu venho de umas semanas assim que eu tô falando, nossa, para que eu tô fazendo isso? Para que eu tô fazendo esse curso? Pego o livro, leio, falo, que livro chato, ponho lá e não quero ler o livro. E aí eu passei lá no Depó e falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Em 2 anos do curso eu nunca me senti assim. E a palestra foi para mim. E uma coisa que eles falaram que eu acho que é muito importante
é que nós somos colocados à prova todos os dias, né? Então, todos os dias vai acontecer alguma coisa para que você se fortaleça. Então, isso aqui eu não vou fazer, eu não vou fazer. Então, todo momento a gente é colocado à prova, assim, né? Não, nem sei se essa é a palavra, mas assim, e isso me trouxe muito. Eu falei, eu tenho que ser resistente a isso que quer me afastar, né? E é muito, é muito isso, porque na sexta-feira deu tudo errado, a perua da minha filha não podia pegar, tipo, tudo para que eu não fosse lá. E eu falei, não, eu vou, nem que acabe o mundo hoje, eu vou lá, porque eu não quero ficar Só desse porque jeito. eu não estava lá. Era só porque eu não estava lá. Se eu tivesse Mas lá, eu vou você não teria sexta de ido. novo, eu vou sexta Tá de bom, novo. tá bom. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que marcou muito para mim essa questão. No nosso dia, sempre vai ter uma coisa que vai colocar ali para que você saia do seu propósito, né? Então, assim, o orai e vigiai, meu celular, coitado, ele vibra de 1 em 1 hora, que daqui a pouco eu vou botar em meia hora para me lembrar, mas assim, eu acho que a gente tem que estar muito atento, né, a tudo que acontece, e uma coisa que está me ajudando muito é a reflexão no final do dia, o que aconteceu naquele dia, o que eu poderia ter feito diferente, o que foi legal, poxa, esse é o caminho, está me ajudando bastante. Não é fácil mesmo, não, Naira. E somos postos à prova. E nós estamos vivendo um agravante, nós estamos no momento da transição planetária. Uhum. Então, tudo que os espíritos mal intencionados têm para fazer, eles estão jogando na nossa cara. Eles querem mesmo que a gente fracasse, eles querem que nada dê certo, eles querem que o planeta se exploda. Então, porque eles sabem que eles não têm mais o que fazer, eles vão para planetas inferiores. Eles vão para planetas inferiores. Então, a gente está vivendo esse momento também. Você percebe que, às vezes, você começa a se sentir esquisito sem saber por quê. Não é? Você sente sim. um peso, um desconforto. Você fala, mas o que está acontecendo? Então, eu vou repetir para vocês as palavras do Costa para mim. Confie. Estou vendo ele na minha frente, segurando nas minhas mãos. Confie. Reze. Não melhorou? Reze. Não melhorou? Reze. Reze sem parar. Ele próprio me disse que chegou um dia que ele não conseguia fazer outra coisa a não ser rezar, porque o momento está difícil. E as pessoas bem-intencionadas, as pessoas que buscam se modificar, elas vão ser alvos muito fáceis. Por isso que a gente precisa vigiar as nossas atitudes. E no momento que vocês perceberem que estão esmorecendo, orem. Larguem o que estiverem fazendo, paciência, orem. Nada é mais urgente do que nos conectar a Deus. Nada. Não existe nada tão urgente. Então, quando a gente consegue se conectar e consegue aquele alívio que é natural da prece, quando a gente faz a prece de coração, as coisas começam a movimentar positivamente. É isso que a gente precisa exercitar. É fácil? Não, não é. Não é. Então, eu espero que Deus possa ajudar todos nós a conseguirmos mudar, a fazer a nossa parte. Comece a escrever num papelzinho, uma coisa que você... a Naira, ela é pilhada como eu sou, porque eu fiquei pilhada por causa do mundo corporativo. Eu fiquei pilhada, era horrível. A gente tinha meta para respirar. Não é assim, Naira? Sim, a gente tem meta para respirar. Então, eu também trabalhei no corporativo, assim, como é que é? Então, a gente tem que começar a acalmar isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum, essa pilha. Eu posso te garantir. Tá? Eu já perdi várias condições de saúde. Hoje eu peno um pouco, porque eu tive endometriose do nada, eu perdi vesícula, eu já passei por muitas coisas por causa desta pilha. Garanto, tive o descolamento de retina. Então, nada disso vale a pena. A única coisa que vale a pena é
a nossa melhora, o nosso esforço para sermos do bem, para amparar, por mínimas coisas que a gente possa fazer. Então, acalma esse coração, começa a pedir a Deus para te ajudar a tirar essa pilha de você, urgente, e começa a rezar. Tem alguns livros, vou mostrar para vocês, que eu gosto muito de usar quando eu faço harmonização do Evangelho. Este aqui, ó, Para Sentir Deus, da irmã Cidifo. Eu vou tirar foto e pôr no grupo. Isso. Tá. Aqui, Episódios Diários da Joana de Ângeles. São livrinhos excelentes. Que mais? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Não precisa pegar a pilha toda, tá? Não, é só um pouquinho. Vai demorar muito, né? Não, esse aqui também. Alto, eu vi que a pilha estava bem grande. As leis morais. Esse aqui. Esse aqui, As Leis Morais de Rodolfo Caligares, fala das leis que a gente está estudando, que nós vamos continuar estudando. Esse livro é um livro que vale a pena a gente ter. Então, são coisas pequenas, são livros simples, que valem a pena a gente ter. Vou colocar no grupo o PDF de alguns livros do Chico, como esse que eu vou fazer a palestra, que eu não conhecia, e a Marinês é que determina os temas da palestra, né? Chama-se Os Dois Maiores Amores. É um livro lindo, tem textos lindos. Eu vou mandar para vocês no grupo, porque eu acho que isso ajuda a gente. Abre o livro ao acaso, lê. Este aqui, da irmã Cidifo, é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. Tenham, por favor, tenham. Vale a pena. Coloca então, para a gente. Vou tirar a foto e vou mandar para vocês. A gente está em busca, né? Eu acho que está todo mundo em busca. Exato, eu acho que tudo a gente tem que compartilhar, né? E hoje a Marinês compartilhou com a gente um vídeo que eu não vou passar para vocês, porque eu já deletei, mas ela compartilhou com os dirigentes e os nossos dirigentes passaram para a gente. E ele dizia o seguinte: toda a sociedade, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir, toda a sociedade mostra o seu estágio evolutivo através da arte que ela produz. Eu tenho um vídeo, eu posso compartilhar com eles. Você compartilha? Eu compartilho. O que é que nós estamos produzindo de arte? Nós estamos produzindo sexualidade exacerbada, exagero de sexualidade, exagero de violência. Qual é o grau da nossa sociedade? É uma sociedade que está evoluindo. Quem me chamou? Você está falando, a Patrícia, né? Diga, não é querida. de hoje, não, sabe? Sim. Desde que eu era criança era assim, vai ano, vem ano e não muda, não é? Mas está pior. Está pior, Patrícia. A gente não sabe dizer. Quando eu assisti... Não, os problemas não resolvidos, eles aumentam mesmo. Aumenta. Né? É verdade, boa colocação. Ou você resolve, ou eles vão aumentando. Tá certo. A gente tem a tendência de fugir dos problemas e chegamos aqui. Então, é isso. A gente tem que prestar atenção a isso. Se a Luzia puder compartilhar o vídeo... Não, eu compartilho, sim, pode deixar. É um trabalhador espírita de uma outra casa. Eu posso só falar isso, essa questão da evolução moral e da evolução tecnológica. Então, tem pessoas que falam sobre a pluralidade dos mundos, existências de vidas em outros mundos. Tem pessoas que dizem assim, não, mas assim, se é um mundo ou um extraterrestre ou que vai ter contato, por exemplo, com outros planetas, é porque eles são muito evoluídos. Só que tem que parar para pensar o seguinte, evoluídos no quê? Tecnologicamente falando, isso sem dúvida. Por exemplo, a Terra está vivendo um momento em que a gente evoluiu muito nos últimos 50, 60 anos, tecnologicamente falando, mas a gente está evoluindo moralmente, que é o que você acabou de falar, Yara. Então, assim, a grande evolução que vale é a evolução moral. É isso que nós temos que lutar, que foi o que todos nós falamos aqui, pelo nosso planeta, para que a gente consiga evoluir moralmente. Porque tecnologicamente também é importante, mas não é tudo. Não é tudo. Né? Nós não podemos evoluir de um lado e perder o outro, né? É isso. Mas é isso, meninas. Vamos passar um monte de coisa para vocês se divertirem depois. Isso.
Vamos lá, eu vou terminando, lembrando que a Gisele vai fazer as vibrações e a Lise vai fazer a prece final. Isso. Então, vamos lá. Vamos nos acalmando, continuando com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, com a espiritualidade presente, nos intuindo, nos acompanhando, nos ajudando a essa compreensão e esse entendimento, agradecendo a oportunidade da encarnação, da nossa família, dos nossos mentores, e pedindo o amparo espiritual para a Gisele, que fará as vibrações, e para a Lisiane, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, a Deus, e com essa energia contagiante de amor, paz e esperança, nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos estudando a doutrina espírita. Pedimos que a força desse amor, esse bálsamo consolador, preencham os corações da humanidade. Vibramos pela nossa irmã, hoje desencarnada, Anésia Gaioto Laurino, na certeza de que os bons espíritos a recebem e a conduzem. Que os seus familiares e amigos pacifiquem os corações na certeza do grande reencontro. Vibramos por nossos lares, pelos hospitais e seus enfermos, pelos que estão privados de liberdade, pelos órfãos, pelos idosos, enfim, vibremos pelo planeta, para que haja paz e a cura dos males terrenos. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. E com o nosso pensamento em Deus e Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos novamente reunidos, né, para aprender essas lições de amor e caridade que Jesus nos ensinou, e que possamos refletir, né, sobre essa aula maravilhosa de hoje, e que, de fato, né, possamos nos melhorar e para vestir também o traje de núpcias, né, e buscar a nossa transformação moral e espiritual sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, que possamos mesmo, Lise, vestir os trajes de núpcias. É isso mesmo. Gente, fiquem com Deus, tenham um bom descanso. Durmam com